Olá, meu nome é Bruno e quando a gente vê uma série, mano, é tudo mentira. E eu não tô falando nem da história, que é óbvio que é mentira, mas, mano, o cenário, as roupas, é tudo mentira. É uma ilusão. E hoje eu vou te contar exatamente onde são gravadas essas séries e filmes que a gente gosta tanto e entender o que acontece por trás das câmeras quando a gente fala de filmar um filme, uma série, filmar um filme. Vai, manda bala. Tô pronto. Além de, claro, dizer se tu pode visitar esses lugares ou não. Basicamente, quando a gente vê uma cena que é dentro de algum lugar, dentro de uma casa, dentro de um shopping, dentro de qualquer lugar, eles são feitos em um backstage. Um backstage é basicamente um galpão gigante muito alto, caixa de sapato gigante, onde eles criam qualquer estrutura que tu pode imaginar. A razão pelo qual eles preferem gravar nesses cenários, nesses soundstages, em vez de ir realmente em uma casa ou em um lugar específico, é porque eles têm total controle daquele ambiente. Ali eles conseguem mudar a luz do dia, ou deixar à noite, conseguem fazer chover, conseguem criar qualquer coisa e desmontar e levar para um outro lado, porque geralmente nesses estúdios eles têm que desmontar muita coisa e montar de novo. E o primeiro estúdio sobre o qual a gente vai falar são os estúdios Warner. Os estúdios da Warner ficam em Burbank, na Califórnia, do Los Angeles. Lá, como é esperado, tem um monte desses soundstages gigantes, que é tipo um bagulho enorme. Mas sério, quando eu falo que é enorme, é muito grande mesmo. Às vezes pelas fotos não dá nem pra ter noção de quão grande aquele bagulho é, tá ligado? E um desses estúdios muito famoso é o Estúdio 24. O Estúdio 24, nos anos 80 e 90, foi onde foi gravada uma série chamada Full House, ou como é conhecida aqui no Brasil, 3 é Demais. Aquele onde tinha as irmãs Olsen fazendo a Michelle, sabe? O de urso. Michelle, me tira daqui! A minha família vai se mudar sem mim! Agora você entendeu. Só que foi quando eles gravaram Friends, nesse mesmo estúdio, que realmente foi o pau da série sitcom. E Friends é tão importante para Warner que eles mudaram o nome desse estúdio de Estúdio 24 para Estúdio Friends. Então hoje, se tu for lá, quiser visitar, eles até tem algum... Não nesse estúdio, porque eles ainda usam para gravar, mas em um lugar diferente eles têm algumas partes originais do cenário de Friends. Então se tu é um fã da série, tu pode ir lá visitar e ver tudo isso. O interessante é que agora, em 2018, eu acho, teve um revival do 3 é Demais, onde as meninas que eram crianças na época, agora elas são as adultas, e eles refizeram o cenário da série original, lá dos anos 80, e eles pegaram e construíram no mesmo lugar onde foi feito a primeira série. Então assim, é 30 anos depois, é o mesmo cenário, no mesmo lugar. É muito interessante isso, porque esses lugares são muito antigos, eles são muito enraizados na cultura de Hollywood. Mas aí, mano, você deve se perguntar, se o Fuller House, que é o revival 3 é Demais, ele é da Netflix, como é que ele é gravado nos estúdios da Warner? Bom, na verdade, é tudo meio que uma puta... As empresas, elas alugam os estúdios para as outras empresas e elas vão meio que trocando, assim. Então, tem um monte de filme que eles fazem em vários estúdios diferentes, de várias empresas. Então, às vezes um filme da Warner tem coisa da Universal da Warner, eles misturam. E assim, meio que é isso aí, mano. E outro estúdio muito importante que a gente tem na Warner é o estúdio de Nova York. Bom, Nova York ou Brooklyn tem aquela arquitetura clássica de Nova York, com aquelas escadinhas, aqueles lugares bonitinhos, e eles sempre recriam isso, até porque é uma arquitetura que ele consegue fazer em qualquer cidade. Então esses cenários de Nova York, às vezes eles são Chicago, às vezes eles são... Nós é outro estado. Às vezes eles são outra cidade, porque eles conseguem moldar, eles só trocam ali as maçanetas, as placas, para botar no tempo que eles querem gravar, na época, e transformar aquela cidade em qualquer cidade. Esse set de Nova York, que é da Warner, ele é usado em diversos filmes, diversas franquias, diversas séries. É muito fácil tu olhar para esses prédios e acabar lembrando de alguma cena, alguma referência que tu viu em algum lugar. Mas o legal da Warner é que ele usa o Google Maps como portfólio para quem quiser alugar os estúdios deles. Então pelo Google Maps mesmo tu consegue ver, passear e se divertir ali em todo o estúdio deles. Então, mano, tu consegue entrar dentro das casas. E voltando a falar sobre soundstages, a Warner tem um soundstage muito famoso que é o Soundstage 16. Bom, esse estúdio ele é muito grande, ele é conhecido por ser muito grande, e além disso ele tem um fundo que ele pode ser removível, e ali embaixo tu consegue encher de água. Ele foi usado para um monte de filme, tipo
Jurassic Park, Batman e Robin. Então foi ali que foi gravado, por exemplo, aquela cena da caverna dos Goonies, quando eles enchem aquilo ali de transformar na caverna gigante e tem um navio pirata. E o navio pirata não é CGI, não é. Eles fizeram um negócio em tamanho real. E isso é muito massa, eu acho muito legal, é feito prático. Esse estúdio principal da Warner, tu consegue ir, é só tu pagar o ingresso, acho que, se não me engano, é $60 ou 80 para visitar, mas tem um segundo estúdio da Warner que ele não é aberto ao público, ele é o estúdio chamado Warner Brothers Ranch, o rancho Warner Brothers, que é onde fica algumas casas icônicas de séries antigas da Warner. Então, se tu conhece ou já ouviu falar numa série incrível onde um homem convive com uma mulher com superpoderes, eu não tô falando de WandaVision, tá? Embora seja totalmente inspirado, mas eu tô falando de Ginny é um Gênio e A Feiticeira. Essas duas séries antigas são muito parecidas e também não puderam, né? Porque os dois são vizinhos. Então a gente tá aqui agora nessa rua aqui que eles chamam de Blondie Street, que é uma rua da Warner num local fechado com casas cenográficas. Então todas essas casas aqui, elas são todas de mentira. Algumas têm interior e outras não. Essa daqui que a gente tá vendo é a casa da série Ginny é um Gênio dos anos 60 e logo ali na frente, bem aqui, a gente tem a Casa da Feiticeira, que é outra série também que tem o mesmo plot e que é uma das séries clássicas também dos anos 60. Elas são vizinhas, é uma do lado da outra praticamente, uma aqui e a outra ali. E recentemente a série WandaVision é uma série que homenageia essas séries clássicas, essas sitcoms clássicas, e a Casa da Feiticeira apareceu na série WandaVision. No 5º episódio a gente pode ver a Casa da Feiticeira aparecendo junto com essa igrejinha que também aparece ao fundo. E nessa mesma rua é onde fica a casa da Wanda. Exatamente essa casa aqui é a casa da Wanda e do Visão na série, a parte de fora, né? Então aqui a gente consegue ver que é na mesma rua onde ficam as outras casas das séries clássicas. E o legal da Warner, como eu falei, é que dá para entrar dentro das casas. Então a gente consegue ver as casas por dentro, as que tem interior também, porque tem algumas que são só a parte da frente e por dentro é vazio. Então aqui a gente consegue entrar e ver como que é um set de filmagem, uma casa construída só para gravação. E é muito interessante tu ver que essas casas, elas estão muito preservadas, mesmo essas séries antigas sendo dos anos 60. Dos anos 60, é muito antigo, e elas estão lá e são apenas cenários, porque muitas delas não tem nem interior, é só a fachada mesmo, de madeira, porque lá nos Estados Unidos tudo de madeira, né, as casas. Então é muito interessante tu ver isso e saber que eles estão cuidando disso por tanto tempo e que eles dão tanto valor para esse tipo de coisa. Hey guys, I am here at the Warner Brothers Ranch again, and right now I'm inside one of the many sort of houses that I've shown you pictures of that are in the fake sort of neighborhood that they film in. And as you can see, there's not much to them. But I did want to give you a quick look inside one of these houses before I took you outside. And this is one of my favorite houses. This is where Samantha and Darren Stevens lived back in the 1960s. In the television series Bewitched. Os estúdios da Paramount. Bom, os estúdios da Paramount são cenários de muitos filmes e séries famosas, mas uma coisa que a gente sabe é que no cinema é sempre necessário criatividade. Então, esse lugar aqui que vocês estão vendo, que é lá no cenário da Paramount, ele é um estacionamento dos funcionários. Só que eles conseguem encher esse lugar de água e fazer cenas de filmes ali. Então, esse lugar aqui foi usado, por exemplo, para fazer várias cenas do Titanic e também cenas do Truman Show, que é com o Jim Carrey, o filme com o Jim Carrey. Isso, Jim Carrey, maravilhoso. Mas, nos estúdios da Paramount, eu acho que a coisa que mais aquece o coraçãozinho do brasileiro é que ali também tem um cenário de Nova York. Mas nesse cenário foram gravados nada mais nada menos que os episódios de Todo Mundo Odeia o Chris.
essa série incrível que passava na Record. Que coisa boa que já passou na Record. Agora tem na Amazon Prime, assistam. E é muito legal porque praticamente toda a série foi gravada, a parte da rua, né, apenas numa ruazinha que eles têm ali, é bem pequeno, e o colégio do Chris, ele é basicamente do lado da casa ali onde o Chris mora. Então na série eles falam que o Chris tem que pegar 2 ônibus para chegar na escola e tem que ficar um tempão lá até chegar, só que é um do lado do outro, e às vezes na cena dá pra ver, porque é uma rua pequena, então eles têm sempre que botar um caminhão ali no meio pra tapar aquele buraco, pra não aparecer que a casa é simplesmente do lado da escola. E também ali, no mesmo lugar onde é gravado Todo Mundo Odeia Chris, onde era gravado, foram gravadas muitas cenas de Brooklyn Nine-Nine, This Is Us e mais um monte de outras séries e filmes. Fox Studios. Bom, a Fox, ela faz mais séries próprias mesmo. Eu não sei de muitas séries que não são da Fox, que são gravadas no estúdio da Fox, até porque não é um estúdio muito grande, mas ali são gravadas séries como, por exemplo, American Horror Story, Bones, e a que eu acho que é mais acalorada, que é How I Met Your Mother. Inclusive é uma ruazinha também bem pequenininha, que fica a casa do Ted, ali com o Bar McLaren's, é onde acontece a maioria esmagadora de todos os acontecimentos na rua quando se trata da série. E é óbvio que a rua é minúscula, mas eles dão um jeito de na série fazer parecer um cenário muito grande. E também é claro que aquilo ali é só frente, porque não é um lugar de verdade, não dá pra entrar naquelas casas, é tudo vazio, mas esse lugar existe, é muito legal. Se tu é fã de How I Met Your Mother, só olhando tu consegue ver, assim, foi nesse episódio, esse lugar aqui teve tal episódio e tal, ali do outro lado da rua tem um beco que aparece de várias vezes quando eles fogem do bar e tal, então se tu gosta, meu, é massa demais. E por último, eu vou falar da Universal Studios. Bom, a Universal Studios, ela não é somente um estúdio de gravação, mas é um parque de diversões, então é tipo uma Disney realmente, e tem ali Backlot Tour, que é um passeio que tu faz ali por trás dos cenários e ver as coisas que eles estão gravando. Então assim, tem um monte de cenário de filme muito massa, que é, por exemplo, o cenário do Psicose, o cenário do Grinch, isso, Família Monstro, e esse cenário aqui, que é um cenário de um filme do Tom Cruise, se eu não me engano, que eu não lembro o nome agora desse filme, mas eu vou botar aqui na tela, que é uma destruição, caiu tipo um avião ali e destruiu praticamente tudo. E é claro que tem o cenário que eu mais gosto, que é o cenário do De Volta para o Futuro, que eu já falei aqui que é meu filme preferido, eu amo esse filme, e lá tem esse cenário que é a Courthouse Square, que é a quadra da Casa do Relógio. Foi lá que foi gravado os 3 filmes. O primeiro filme, que se passa no passado, no presente e no passado, no caso em 1985 no filme, e ali é um estacionamento. E quando ele volta pro passado, ali é uma praça muito bonita. E depois, mais pra frente, no segundo filme, quando ele vai para o futuro, que é 2015, que é o futuro do filme, mas agora é nosso passado, não foi muito legal. Bom, quando ele vai em um lago ali no meio da praça e... enfim, eles estão sempre mudando tudo para sempre gravar coisas novas, e é muito legal como esses cenários, esses estúdios, esses prédios, eles são todos muito antigos, então tu vê coisas dos anos 30, coisas às vezes tem quase 100 anos, e eles continuam usando, porque eles cuidam muito bem disso, e quando eles cuidam, o bagulho dura pra sempre, mano, porque, né... E, bom, esses são os principais estúdios que eu encontrei pra falar. É claro que tem muitos outros estúdios, mas esses são só os principais. E eu adoro muito esse negócio de por trás das cenas. E eu pretendo gravar mais vídeos sobre coisas sobre isso. Talvez lugares aleatórios onde foram gravados filmes. Talvez locações de filmes específicos. Não sei, até porque também não é tão legal sem eu estar lá, né? Mas quem sabe um dia eu posso lá vir visitar os lugares onde foram gravadas as coisas reais, né? Bom, é isso aí. Muito obrigado por assistir. Desculpa por qualquer coisa. E tô com fome agora, tô com alguma coisa. Então, boa noite e adiós.